Boa noite, canal do YouTube História de Santa Cruz, 8 de junho de 2025, domingo. Uma excelente semana para todos, finalzinho de domingo, um ótimo final de domingo. Na apresentação de hoje, estarei falando sobre as praças e ruas de Santa Cruz que lembram a realeza e titulares do Império. Eu fiz uma seleção aqui de alguns nomes. Dom João VI, tem uma rua com o nome de Dom João VI. Dom Pedro I, também tem uma rua. Imperatriz Teresa Cristina, Princesa Isabel e Princesa Januária. Então, esses são os nomes que aparecem na realeza. E com relação aos titulares, aqueles que têm os títulos nobiliárquicos, fiz a seleção de Dom Romualdo, foi bispo, era também visconde de Santa Cruz, Marquês do Herval, general Osório, combateu na Guerra do Paraguai, Marquês de Barbacena, Marquês de Maricá, Visconde de Sepetiba, Visconde de Araguaia, Barão de Loreto e Barão de Laguna. Para a apresentação, eu fiz uma seleção, alguns textos de autoria do historiador Benedito Freitas, no terceiro volume da sua trilogia, que trata da parte do Império. Então, Benedito Freitas tem um capítulo que ele dedica à parte das ruas e praças. Então, aproveitei o texto dele aqui. Ruas e praças que contam a história de Santa Cruz. O bairro Imperial de Santa Cruz estará completando 458 anos em 30 de dezembro vindouro. Imagine vocês, 458 anos, tem muita história por aí. Alguns logradouros, como jesuítas, Curral Falso, Frutuoso, Sepetiba e Itá, aparecem citados nos textos referentes ao período colonial. Outros, como Boa Vista, Largo do Bodegão, Morro do Chá e Morro do Mirante, surgem na fase monárquica, mas ao longo do tempo, entre uma e outra denominação, foram aparecendo ruas, praças, avenidas, becos e travessas, com designações de nomes de personagens que contribuíram para a construção da história de Santa Cruz. Nesta apresentação foram selecionados os nomes ligados à realeza e os titulares do Império. Para ilustrar este slide, eu coloquei aqui uma foto do Google Earth mostrando a parte central de Santa Cruz. No caso, eu pedi para focalizar aqui Rua Dom João VI, mas todas essas ruas que eu acabei de citar, elas ficam nas proximidades, não são tão distantes uma da outra. Então, começando pela Rua Dom João VI. Sobre a Rua Dom João VI, escreveu o historiador Benedito Freitas. Em outros tempos, a Rua de Dom VI ia do Portão da Coroa ao Marco XI. Hoje, uma das menores ruas de Santa Cruz, homenageando um dos seus maiores amigos e dedicado animador de seu desenvolvimento urbanístico e econômico. Por ela chegava-se ao único portão, dando entrada para o Paço da Real e Imperial Fazenda. Havia, nas proximidades ali onde é o fórum, um portão, inclusive tem foto desse portão ainda, e era a entrada exatamente para chegar ao palácio. Mas, conforme o Benedito Freitas escreveu aqui, a Rua Dom João VI ela se prolongava até o Marco XI. A partir do Marco XI, então, já era considerado a Estrada Imperial de Santa Cruz. Então, eu estou usando todos os textos aqui referentes às ruas, o livro do Benedito Freitas, Fazenda Jesuítica Real Imperial, volume 3º, Império, 1822-1889, aqui nesse caso, Dom João VI, página 532.
Tem a ilustração, é o Dom João com os trajes majestáticos, né? Então é óleo sobre tela de autoria do Debré e que faz parte do acervo do Museu Nacional de Belas Artes. Hoje, então, durante a caminhada, eu aproveitei para fazer essas fotos, exatamente para ilustrar e mostrar por exemplo, atual Rua Dom João VI. Fotos que eu tirei hoje, no sentido da Rua Olavo Bilac, ali onde tem a Praça Ruão, onde tem um corpo de bombeiro, né? Então, no sentido para a estação, a linha férrea. Então, eu estava aqui do lado da praça, então do lado direito, nosso lado direito, essa construção vermelha, é o quartel do Corpo de Bombeiros Getúlio Vargas. E do lado esquerdo, onde tem aquela placa azul, é o Fórum Regional de Santa Cruz. Nessa foto da esquerda. Na foto da direita, já é um pouquinho mais adiante, um pouquinho depois da delegacia, da 36ª Delegacia Policial, que aparece nessa foto aqui da esquerda. Essa construção amarela, com essa viatura da Polícia Militar estacionada aqui em frente, é a 36ª Delegacia Policial e ao lado do Corpo de Bombeiros. Um pouquinho mais à frente fica uma vila muito bonita, uma vila, mas já é uma entradazinha que fica lateral. E a foto da direita mostra um pedaço, uma parte do prédio do Fórum, que era a antiga Escola Imperial Dom João VI e foi transformado em hospital estadual, Hospital Geral Dom Pedro II, e atualmente é o Fórum. Ainda tem a caixa d'água, que é uma construção de 1885. Então aquela foi a Rua Dom João VI. Agora vamos para a Rua Dom Pedro I. Aí é o texto do Benedito Freitas ainda. Aberta em 1882, essa rua, então vejam que é bem antiga. O plano original previa seu prolongamento até Paciência, para constituir a Avenida da Independência, como já constava em letra de forma nas plantas de sua abertura. Já foi chamada Rua Princesa, Dona Paula, bem pavimentada, um dos principais logradouros de Santa Cruz. Tem aqui, para ilustrar, o óleo sobre tela também de autoria do Debré, Coroação de Dom Pedro I, detalhe. Também faz parte do acervo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. A Rua Dom Pedro I encontra-se na parte central do bairro, iniciando ao lado da Rua Lope de Moura, cruzando a Rua Felipe Cardoso e terminando na Rua Marquês de Barbacena, em frente ao condomínio dos militares da Base Aérea de Santa Cruz. Ela também passa um pouquinho mais adiante na Rua Dona Januária. A Rua Dona Januária entra à direita um pouquinho, e um pouco mais à frente, à esquerda, tem a a travessa do Morro do Chá, que inclusive foi onde eu falei que a placa desapareceu, retiraram a placa. E mais adiante tem a Rua Severino das Chagas. Então, essa rua continuaria, segundo o projeto aqui que o Benedito Freitas citou, aí até Paciência. Então, para ilustrar essa apresentação, tem aqui essa foto da esquerda, mostra uma parte do Presunic. E mais adiante lá um prédio, aquele prédio onde tem um condomínio. Então a Rua Dom Pedro segue até o finalzinho. E aqui essa foto da direita é uma Galeria Antônio Nicolau Jorge. O doutor Antônio Nicolau era dentista, era proprietário desse imóvel todo, né? Depois tinha uma das salas que foi ocupada por um dos filhos dele, o médico, o doutor Zami. O doutor Zami clinicava aqui. E o outro filho, que era dentista, o Cláudio, o doutor Cláudio, quando ele faleceu, o Cláudio ficou então no consultório. Eu cheguei a me consultar muito nesse gabinete odontológico. Então aquela foi a Rua Dom Pedro I. Aqui nós estamos com a Rua Tereza Cristina. Segundo Benedito Freitas aqui, também já foi conhecida como Rua do Mirante.
porque ela vai seguindo em frente, ela vai sair exatamente no Mirante. Mas a denominação que perdurou por muito tempo foi a de Rua da Imperatriz. Como nota curiosa, assinalamos em nossa infância, esse é o Benedito Freitas escrevendo, né? A localização de inúmeros libertos, ex-escravos e suas famílias em um beco ali existente, onde várias casinhas abrigavam os antigos serviçais da fazenda. Então aqui tem a foto é uma foto mesmo do fotógrafo Herbert R. Klumbre e a Imperatriz Dona Teresa Cristina, 1861. E é curioso que tem as princesas Isabel e Leopoldina ao fundo. Observem bem as carinhas das duas ali. Então, as pequenininhas ainda, né? Rua Teresa Cristina hoje, 8 de 6 de 2025. Fotos que eu tirei no sentido da Praça Dom Romualdo em direção ao viaduto. Então, como eu vinha do lado da Praça Dom Romualdo, passando pela igreja, por ali, eu tirei essas duas fotos no sentido da praça para o viaduto. E aqui no sentido contrário, eu voltando, retornando já da caminhada, então eu peguei as fotos aqui, pegando, no caso, nas proximidades do viaduto da rua Álvaro Alberto, para a Praça Dom Romualdo. Avenida Isabel. A Avenida Isabel foi aberta desde a Rua Lemos, em 1887. Vocês observam que são ruas bem antigas, já do finalzinho do século XIX já estavam abertas, né? Cedo tornou-se uma das melhores e mais pitorescas artérias locais, recebendo sólido calçamento a paralelepípedos, uma perfeição de assentamento e remate, principalmente nos cantos finais com triângulos deste duro material, e sua profusa arborização dando bela e atraente aparência. A princípio foi denominada de Rua da Princesa Imperial. Seu trecho inicial até o Marco 11 já foi chamado Rua do Observatório e Conselheiro Miranda Rego, antigo superintendente que residiu em suas proximidades. Tem um retrato aqui da Princesa Isabel, já bem idosa. Então, essa observação que o Benedito Freitas coloca aqui, que foi chamada de Marco 11, nas proximidades do Marco 11, a Rua do Observatório, é porque existia um projeto, inclusive já fiz a apresentação aqui, da construção, da transferência do Observatório Imperial para Santa Cruz. E chegaram a ser construídos alguns equipamentos no lugar chamado Morro do Redondo. Então, esse sentido aqui é por isso que chamava de Morro do Redondo. Então, está aqui, exatamente aqui, o Marco 11. Essa foto da esquerda mostra um pouco mais lá no fundo a Avenida Isabel, e aqui essa outra foto da direita mostra na frente também o prolongamento da Avenida Isabel, que fica no Marco 11. Mas deixa eu pegar uma outra foto aqui, onde é que está no finalzinho, que é essa outra foto da Avenida Isabel. Aqui já é a Avenida Isabel num trecho um pouco mais à frente, mais ou menos na metade da Avenida Isabel. Então vocês observem ainda que tem um casario antigo. Essa casa da esquerda tem lá era uma São Sebastião, era uma associação de de trabalhadores do Matadouro. Então, São Sebastião. E a da direita também, vocês observam que são dois sobrados, né, que tem, e a Avenida Isabel aqui no seu sentido. Rua Dona Januária. Observe que eu estou seguindo mais ou menos uma hierarquia, né? Então, primeiro Dom João VI, Dom Pedro I, a Imperatriz, a Princesa Isabel e a Dona Januária, que também era princesa. A Rua Dona Januária fica localizada entre as ruas Dom Pedro I e Visconde de Sepitiba, no centro de Santa Cruz. Já foi travessa Dona Januária,
Rua da Ana Francisca, sua irmã, ambas princesas e irmãs de Dom Pedro II. A princesa nasceu em 11 de março de 1822, no Palácio da Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão. Quando criança e adolescente, esteve várias vezes frequentando o Palácio Imperial de Santa Cruz, em companhia dos pais Pedro I e Dona Leopoldina. Aqui tem duas fotos da Rua da Ana Januária, no sentido da esquina da Rua Visconde de Sepetiba. Então, essas placas ainda foram preservadas. Do lado direito de ambas as fotos, agora morou aí havia uma casa grande onde morava o doutor Antônio Nicolau Jorge, que foi o coordenador geral do NOP, que foi exatamente esse dentista que eu falei. E aqui a foto também, Dona Januária, mostrando lá no fundo o prédio que é da rua Dom Pedro I, né, que eu mostrei anteriormente, e no outro sentido também aqui da rua Dona Januária. Depois nós temos a Praça Marquês do Herval, que na monarquia era conhecida como Morro do Petrópolis. Por que Morro de Petrópolis? Porque era uma parte mais alta, segundo o Benedito Freitas, né? Esse é o texto dele aqui, ó. Título nobiliárquico do popularíssimo general Osório, o maior herói da Guerra do Paraguai. A ele se atribui a queda de sua espada quando Dom Pedro cochilava em uma reunião, tendo o imperador perguntado: sua espada cai na guerra, general? E a resposta rápida: não, majestade, porque na guerra não se dorme. Aí o Benedito Freitas coloca aqui, lenda, humor negro, é o texto do Benedito Freitas, na página 534. E aqui, para ilustrar, o retrato, um óleo sobre tela do Marquês do Herval, que faz parte do acervo do Museu Histórico Nacional. É interessante porque alguns textos aparecem como Marquês do Herval, que eu prefiro, mas tem outros que aparecem Marquês de Herval. Então, Marquês do Herval. Aqui na placa, por exemplo, vocês observem, infelizmente essa parede está toda pichada, mas aí, Marquês de Herval. Então, a praça é muito bem arborizada, é uma praça bonita. Aqui em frente, esse prédio daqui, essa foto da direita, é o prédio do Horácio Lemos, o palacete do Horácio Lemos, que eu fui lá hoje, também tirei fotos lá da frente e tal. Mas observe aqui, ó, a Praça Marquês do Herval, localizada bem no centro de Santa Cruz, entre as ruas Visconde de Sepetiba, Lemos e um trecho da Severiana das Chagas, mais na parte de cima. É bem arborizada, possui quadras esportivas e equipamentos para crianças. Tem balanço, tem gangorra. E é um lugar muito, muito bonito, muito agradável. Ela não era assim. Eu ainda alcancei essa praça, não tinha vegetação, não tinha nada. Hoje ela está muito bonita. Às vezes precisa um pouco mais de limpeza, mas é uma praça e fica bem no centro de Santa Cruz. Então tem muitos carros que ficam estacionados ali em volta, às vezes vem o Detran e retira, né? E a Praça Dom Romualdo, a grande praça fronteira atual matriz, Dom Romualdo Antônio de Seixas, bispo do Pará e da Bahia. Primaz do Brasil, presidiu a sagração de Dom Pedro II como imperador, recebendo em comemoração ao grande evento o título de Marquês de Santa Cruz. Por várias vezes aqui esteve acompanhando a família imperial. Isso é então um texto do Benedito Freitas. Na Praça Dom Romualdo encontra-se instalada a Fonte Wallace, possuindo também quadra para futebol, basquete e vôlei, e também um espaço próprio, uma quadrinha para os praticantes de esquetes. Então aqui tem um retrato do bispo Dom Romualdo Antônio de Seixas, que era também, ele foi chamado Marquês de Santa Cruz. E o primaz era aquele bispo mais que tinha, o primaz era o primeiro bispo, o bispo mais importante daquela época. Então aqui tem duas fotos mostrando a Praça Dom Romualdo, inclusive tem a placa, essa placa daqui da esquerda, a foto da esquerda, mostra aqui a Rua Lucindo Passos, que é o chamado Morro da Igreja, e a Rua Lopes de Moura. A igreja fica exatamente na Praça Dom Romualdo, que é, conforme o Benedito Freitas escreveu, uma praça bem grande, né? Então, Dom Romualdo, vendo-se em destaque a Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, paróquia de Santa Cruz.
E aqui já havendo, são duas fotos também da Praça Dom Romualdo. A foto da esquerda dá para ver a Fonte Wallace e a praça também bem arborizada. E essa foto da direita é a quadra que tem tabela para basquete, ela é marcada também para futebol de salão. E um pouco mais aqui abaixo tem uma outra quadrinha que é para prática de skate. Então, e tem também bancos, é um local bem aprazível, bem acolhedor. Saindo da Praça Dom Romualdo, vamos para a Rua Visconde de Sepetiba. No Império foi Rua Feliciana e a seguir Rua Petrópolis, assim denominada por muitos anos, também dada ao morro existente no final, tudo considerando por sua altura e o clima da festejada cidade serrana. Esse é o Benedito Freitas escrevendo. Então, por isso que esse morro onde tem a Praça Marquês do Herval, ela tinha o nome de Petrópolis. Em 1885 foi aterrada, justamente no trecho muito baixo entre o seu início na Rua Felipe Cardoso e a atual Rua Januária. Aureliano de Souza Coutinho, Visconde de Sepetiba, foi designado para a honrosa missão de levar o globo imperial na coroação de Dom Pedro. Então esse é o texto Benedito, retrato do Visconde de Sepetiba, autor Sebastião Augusto Sisson, acervo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. É realmente nessa parte mais próxima, quem conhece Santa Cruz, descendo a Rua Visconde de Sepetiba, já chegando na Rua Felipe Cardoso, pode observar que ali é um lugar bem baixo. E por ali passa ainda um rio que foi canalizado. Esse rio, já comentei, ele vinha lá do lado do Presunica, ele vinha do outro lado, era um rio mesmo, não era vala não. Eu cheguei a pegar, quando eu era criança, eu cheguei a pegar esse rio, a água limpinha, passava do lado onde hoje tem o estacionamento do Presunica. Ele vinha do outro lado da estação, lá do Morro Chá, vinha atravessando, passava pela rua, essa rua Visconde de Sepetiba, ali exatamente onde tem uma agência do banco, acho que é Bradesco ali, ficava ali. Deixa eu mostrar para vocês a foto aqui, ó. Vejam vocês. Aqui, no caso, é a foto na parte de cima da Rua Visconde de Sepetiba, que foto que eu fiz hoje. Então, mostrando ainda um casario antigo, um pouquinho mais à frente, onde tem aquele carro, é a atual sede do Ginásio Musical Recreativo 24 de Fevereiro, e mais à frente já chega a Praça Marquês do Herval. Agora, essa parte aqui de baixo, já observe, essa foto da esquerda, lá no final tem a cobertura que eles fizeram recentemente para a estação do BRT, a estação que eles dizem que é provisória. Também à esquerda, nessa foto da foto da esquerda, observando à esquerda da foto da esquerda, tem a loja Toffani, que é a loja mais antiga de Santa Cruz. E à direita fica a banca de jornais. Então, nessa parte aqui, exatamente onde eu coloquei a minha legenda aqui, onde tem essa construção vermelha, que é uma agência bancária, passa um rio canalizado, que é exatamente esse rio que eu fiz comentário para vocês. Então, aqui é a descida da rua Visconde de Sepetiba. Rua Visconde de Araguaia, essa fica bem pertinho da minha casa. Ela chamou-se Rua Maria, que era uma das filhas do Dr. Continentino, denominação que prevalece hoje é referente ao título nobiliárquico do insigne poeta brasileiro. Esse é um texto do Benedito Freitas também. Domingos Gonçalves de Magalhães, autor de poemas épicos, entre eles A Confederação dos Tamoios. Comensal do Palácio de São Cristóvão, Dom Pedro II lia suas obras no original e até externava suas opiniões sobre a temática das mesmas. Tem um texto do Benedito Freitas, Fazenda Jesuítica Real e Imperial, do terceiro volume, página 542. Ela tem início na Avenida Isabel, cruza as ruas General Olímpio I e Nestor, que é a rua onde eu moro, indo terminar na Avenida Engenheiro Gastão Rangel. Tem aqui o retrato do Visconde de Araguaia, fazendo parte do acervo
da Academia Brasileira de Letras. Rua Visconde de Araguaia, as fotos que eu tirei hoje no sentido da Avenida Isabel para a Avenida Engenheiro Gastão Rangel. Ela ainda é uma rua arborizada, mas ela já foi muito mais arborizada. Você observa que essa foto da direita aqui tinha uma verdadeira alameda de árvores. Infelizmente foram cortando, mas ainda tem algumas árvores que foram mantidas. E aqui é a mesma rua no sentido da Gastão Rangel para a Avenida Isabel. Então, mais ao final lá tem a Avenida Isabel. Rua Marquês de Maricá. O Marquês de Maricá, famoso autor de Máximas e Pensamentos, livro muito comum nas escolas primárias, verdadeiro catecismo de moral e cívica. Esse é texto do Benedito Freitas, hein? Envolvido em uma pretensa conjuração fluminense à semelhança da conjuração mineira, e que o excesso do zelo do conde de Resende, já tendo mandado enforcar Tiradentes, insistiu em considerar subversivas simples reuniões de literatos em uma risonha academia. Assim mesmo, presos e encarcerados, seus integrantes durante 2 anos, sendo libertados por nada se apurar contra eles em matéria de lesa majestade. Quer dizer, então, essa conjuração fluminense, já fiz até alguns comentários sobre ela, era uma reunião literária, não tinha pretensão de fazer nada contra o governo de Portugal. Ela tem início na Rua do Cruzeiro, cruza a Rua Martim de Campos, Rua Teresa Cristina e termina na Rua Lope de Moura, no centro de Santa Cruz. A Rua Marquês de Maricá, ali ao lado da Rua Maricá, é uma rua pequena, bem arborizada, tem a 70ª, 25ª zona eleitoral. Então aqui tem uma foto, eu não tirei foto da Rua Marquês de Maricá, então eu peguei uma foto aqui do Google Maps e reproduzi. Essa foto, a foto é uma só que o Google Maps ele faz aquele rodízio, né? Então aqui, essa parte da direita, já começa o terreno que vai ser da zona eleitoral. E aqui é um pedaço também da Marquês de Maricá. Lá no finalzinho já começa então tem encontro com a rua Teresa Cristina. E a Marquês de Barbacena é um dos grandes do Império, quer dizer, os titulares, né? A ele competia a honrosa missão de portar a espada imperial do Ipiranga nas cerimônias oficiais, inclusive quando da sagração e coroação de Dom Pedro II, texto do Benedito Freitas. Essa rua Marquês de Barbacena tem início da Rua General Olímpio, atravessa as ruas Voluntários da Pátria, Dom Pedro I, e termina no início da Álvaro Alberto, margeando a linha férrea. Ao lado direito da rua encontra-se o Morro do Redondo e a Vila dos Subtenentes e Sargentos da Base Aérea de Santa Cruz, ao lado do esquerdo, o campo do Guanabara Futebol Clube. Vou mostrar para vocês aqui. Então, aqui a Marquês de Barbacena, a foto que eu tirei no sítio da Felipe Cardoso para lá. Observe que lá, a foto da direita, já é o muro do campo do Guanabara, e à direita, a direita da foto da direita, a esquerda da foto da direita é o campo do Guanabara, é o muro do campo do Guanabara. E a direita da foto da direita é o Morro do Redondo. Então, olha aqui novamente, ó. Então é o Morro do Redondo, o Guanabara. Esse muro branco do lado direito é o muro que separa o Morro do Redondo. Esse Morro do Redondo, estou fazendo questão de repetir, porque foi o local onde eles construíram um pequeno observatório em forma octogonal, por isso que eles chamavam de redondo. Rua Marquês de Barbacena, em fotos que fiz hoje, vendo-se de parte do muro do campo do Guanabara. Então ela vai terminar lá na Rua Álvaro Alberto. Rua Barão de Loreto, Franklin Américo de Menezes Doria, Barão de Loreto, político e poeta. Nasceu na Ilha dos Frades, em Itaparica, Bahia, em 12 de julho de 1836 e faleceu no Rio de Janeiro em 28 de outubro de 1906.
eleito pelos 30 membros que compareceram à sessão de instalação em 28 de janeiro de 1897, para completar o quadro de acadêmicos. Franklin Doria é fundador da cadeira número 25, que tem como patrono o poeta Junqueira Freire, seu amigo de juventude. Esse texto eu tirei da Academia Brasileira de Letras, e o Benedito Freitas fez uma confusão aqui. A Rua Barão de Loreto tem início da Avenida Isabel, ao lado da Divisão de Limpeza Urbana da Conlurb, e termina na Praça da Legalidade. Nesta rua encontra-se instalado o Espaço de Desenvolvimento Infantil Professor Celso de Almeida Chaves e a Nave do Conhecimento jornalista Tim Lopes. No seu livro que estamos citando aqui, o historiador Benedito Freitas consigna ao almirante e geógrafo José da Costa Azevedo, erroneamente, o título de Barão de Loreto. Na verdade, Benedito Freitas deveria ter citado Barão de Ladário. Então houve um engano no livro dele. Corrigi aqui, que é Barão de Loreto e não Barão de Ladário. Fotos que eu também fiz hoje, eu vou Barão de Loreto, 8/6/2025, no sentido da Avenida Isabel para a Praça da Legalidade. Esta foto da esquerda, que tem a placa bem visível, do lado esquerdo tem a divisão da Conlurb, que aliás é um espaço bem preservado, está bonito, bem arborizado. E seguindo em frente, lá no finalzinho, chega a Praça da Legalidade. Tem uma creche, esse prédio colorido aqui, logo depois da placa aqui do muro, é uma creche. E aqui desse lado tem o Espaço de Desenvolvimento Infantil Celso de Almeida Chaves, na foto da esquerda. É aqui, professor Celso de Almeida Chaves. E na foto da direita, o Espaço Tim Lopes. Nave do Conhecimento Tim Lopes. Rua Barão de Laguna, ex-Rua do Mordomo e Visconde Nogueira da Gama, que foi o último mordomo da Casa Imperial e aos 6 anos de idade já Visconde. Título este comprado por seu pai por 10.000 cruzados. Quanto à sua atual denominação, o patrono herói nacional tem em Santa Cruz a admiração e acato de seus habitantes. No seu trecho inicial, na década de 30, havia um pequeno desvio conhecido por Beco do Chicharro, antigo morador ali. Esse é um texto do Benedito Freitas. Retrato do Barão de Laguna, que faz parte do acervo da Câmara dos Deputados, porque ele foi também parlamentar. E encerrando aqui, fotos reproduzida do Google Maps mostrando a rua Barão de Laguna, que é uma rua que fica bem ali nas proximidades do centro de Santa Cruz, bem pertinho da rua Felipe Cardoso. Então, hoje, dia 8 de junho de 2025, domingo, né? Encerrando aqui a semana, já mandando a vocês aqui um desejo de que a próxima semana seja uma semana muito proveitosa, muito profícua, muito feliz, e mandando um abraço e um ótimo finalzinho de domingo. Então hoje nós tivemos aqui no canal da História de Santa Cruz, com o apoio irretocável do historiador Benedito Freitas, falando sobre praças e ruas de Santa Cruz que lembram a realeza e titulares do Império. Falamos de Dom João VI, Rua Dom João VI, Rua Dom Pedro I, Rua Imperatriz, Rua Teresa Cristina, Avenida Isabel, Rua Dona Januária, Praça Dom Romualdo, Praça Marquês do Herval, Rua Marquês de Barbacena, Rua Marquês de Maricá, Rua Visconde de Sepetiba, Rua Visconde de Araguaia, Rua Barão de Loreto e Rua Barão de Laguna. Agradecendo a você mais uma vez por estar me acompanhando aqui e mandando um abraço até uma próxima oportunidade. Canal de História de Santa Cruz, 8 de junho de 2025.